tire pecados. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito: para fazer a Deus a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Novamente diz: então diz: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. A tua vontade. Isso é libertador. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Será que hoje você já passou pela tua mente, pelo teu coração este pensamento? Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Hoje passou pela tua cabeça isso? Senhor, não me agrada fazer a tua vontade. Você pode declarar isso? Vamos declarar todos juntos? Vamos declarar? Porque isso, irmão, ele tem um poder. Ele tem um poder libertador na nossa vida. Então vamos todos declarar juntos: eu me agrado, ó Deus, em fazer a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que tem se revelado a nós em todo o tempo, que tem revelado, Senhor, a tua vontade ao nosso coração. Ela tem revelado a tua vontade a nós, Senhor. E é por isso que nós estamos sempre, continuamente, diante da tua presença. Porque nós queremos a tua vontade. Nós queremos desejar conforme os teus desejos. Nós queremos seguir, Senhor, conforme a tua direção para as nossas vidas. Senhor, nesta noite, vem falar aos nossos corações. Vem ministrar a tua palavra e trazer, Senhor, com poder e autoridade, revelação a cada um de nós nesta noite, porque nós estamos aqui, Senhor, com um desejo de conhecer, para que a gente possa fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava meditando hoje, de manhã, desde manhã, quando eu acordei, e me veio esse texto justamente no coração. Hoje eu acordei e fiquei algum tempo deitado, pensando, colocando os meus pensamentos em ordem. É importante que a gente faça isso. É importante que ao acordar, ao invés da gente de supetão levantar da cama e seguir, fazer as nossas tarefas, é importante que a gente sintonize os nossos pensamentos. Quando eu acordei, eu sentei na cama e procurei pensar em Deus. Quando eu procurei pensar em Deus, a primeira coisa que veio ao meu coração foi esse texto que Paulo ele se refere a Jesus. Ele diz que Jesus, ele recebe um corpo, ele vem ao mundo para revelar completamente a Deus, porque ele diz que a lei era só uma sombra das coisas que Deus estava revelando através de Jesus. Então, quando Jesus vem ao mundo, ele faz essa declaração: ele diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas me deste o corpo. E para que ele me deste o corpo? Para que eu possa fazer a tua vontade. A tua vontade. O coração de Deus, ele anseia que o nosso coração tenha esse desejo. Porque quando Deus revela Jesus, quando Deus encarna em Jesus,
Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. Embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Jesus é Deus. E Deus revela Jesus. Então, qual é o propósito de Jesus? É fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, aquele texto que a gente leu, né? Ele diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Ele diz o seguinte: Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você. Deus não está trabalhando contra você. Deus não está em oposição a você. Deus não está querendo ver você caído, prostrado, derrotado, fracassado, angustiado. Deus não quer ver você vencido pelas circunstâncias, pelas situações, prostrado, querendo abandonar. Não, Deus trabalha por você. Por quê? Porque Deus quer ver você vencer. Em Apocalipse, Jesus revela a João dizendo: ao vencedor darei um maná escondido, ao vencedor darei uma pedra, e sobre essa pedra terá um novo nome. Ao vencedor darei a ele se alimente da árvore da vida. Então, o propósito de Deus, Deus trabalha por nós para que nós venhamos vencer. Vencer as circunstâncias, vencer as lutas, vencer as dificuldades, vencer os obstáculos que se levantam, vencer o inimigo, vencer a nossa carne, vencer o pecado. Tudo que Deus fez com este propósito. Tudo que Deus fez com este propósito. Por isso que Paulo diz assim: todas as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, porque Paulo conhece, Paulo então é revelado a Paulo o propósito de Deus, a vontade de Deus. Quando nós lemos esse mês todo a carta aos Romanos é a maior epístola de Paulo. A maior epístola de Paulo é a epístola aos Romanos. E quando nós lemos essa carta aos Romanos, ali Paulo está revelando a salvação que vem pela fé. Ali Paulo está revelando a miserabilidade do homem. Ali Paulo está acendendo uma luz de alerta, né? Ele começa o livro acendendo uma luz de alerta, dizendo: olha, aquilo que as pessoas fazem, as práticas que o mundo vive, elas são desagradáveis a Deus, né? Ele fala do envolvimento do homem com homem, da mulher com mulher. Ele fala começa a falar das práticas. Ele acende uma luz de alerta para nós, dizendo: olha, embora tudo isso seja reprovado diante de Deus, nós não temos como fugir disso, porque nós nascemos em pecado. Então ele vai dizer: todos pecaram, né? Todos nós estamos sujeitos. Ninguém sabe qual é o momento do nosso fracasso? O momento do nosso fracasso é quando a gente acha que a gente é muito forte para vencer. Qual foi o momento em que Davi foi derrotado? O momento em que Davi foi derrotado foi o momento em que ele se achou suficiente. Então, quando Paulo ele acende essa luz de alerta, dizendo: olha, todos pecaram e dependem da glória de Deus, da graça de Deus. Todos nós somos dependentes de Deus. Jesus ele fala isso quando João ele registra, ele diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Agora eu vou te perguntar uma coisa: quem é que produz fruto? É a árvore ou é o galho? É o galho que produz fruto? Porque é a árvore que está retirando todos os nutrientes do solo e transmitindo para ele produzir fruto. A árvore é quem produz. A árvore. Então Jesus está dizendo, ele está dizendo o seguinte: você não vai conseguir produzir
apertado, você precisa estar ali, junto, agarrado, sintonizado. Por que eu falei isso? Por que me veio isso à mente? Porque justamente quando eu acordei hoje pela manhã, a primeira coisa que me veio à mente: você precisa estar sintonizado com Deus. Seu dia precisa ser planejado. E sabe como a gente planeja o nosso dia? Ali nos primeiros momentos, dizer assim: não, hoje eu vou fazer, não importa o que aconteça, não importa, porque as tempestades vêm, as lutas vêm, o cachorro come a roupa do varal, né? O cachorro entra dentro de casa, faz cocô dentro de casa. Acontece. O nosso dia, imprevistos acontecem o tempo todo. A gente pode, muitas vezes, não imaginar, mas o nosso dia acontece já. Uma vez você sai para trabalhar, né? Aí ela pediu para furar, está atrasado, está em cima da hora. Então, nós estamos cercados de imprevistos, nós estamos cercados de contratempos, de adversidades. E como a gente vence essas adversidades? Planejando a nossa mente, planejando nosso dia. Não, hoje eu estou aqui para fazer, Deus, a tua vontade. Por quê? Porque se eu não pensar propositalmente, planejar a minha vida, Satanás vai me pegar de surpresa. Satanás vai pegar eu de surpresa. Ele está o tempo todo, a Bíblia diz que ele brama como leão, ele vai ali, nos cercando, né? Como a gente falou aquele dia em casa, ele não sabe o que eu penso, mas ele conhece as expressões do meu rosto. Ele sabe quando eu estou feliz, ele sabe quando eu estou desesperado, ele sabe quando eu estou angustiado, ele sabe quando eu estou pensando, se os meus pensamentos estão me levando ao desespero. E ele sabe muito bem aonde investir e como investir para me fazer cair. Ele sabe muito bem como tramar a minha queda, como tramar que eu me afaste de Deus, que eu faça as coisas do meu jeito, que eu faça as coisas pela minha força, que eu faça as coisas pelo meu braço. Sabe, ele conhece, ele sabe, se eu fizer assim, ele vai reagir assim. E quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus e planejamos a nossa vida, o nosso dia, pode vir a surpresa, pode vir a luta. O nosso pensamento eu estou aqui para fazer. Nós não conseguimos muitas vezes discernir o que Deus está fazendo, o como Deus está fazendo. Quando Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, às vezes a gente não consegue imaginar que uma situação dentro da vontade permissiva de Deus, não dentro da vontade perfeita, mas nós, quando estamos no mundo, nós estamos sujeitos à vontade perfeita de Deus e também estamos sujeitos à vontade permissiva. Nós estamos sujeitos, muitas vezes, a situações que Deus permite. Deus permitiu que Jó fosse provado. Deus permitiu que Jó perdesse todos os seus filhos. Deus permitiu que Jó perdesse todos os seus bens. Deus permitiu que a mulher de Jó se incitasse contra ele e contra Deus. Deus permitiu tantas coisas, tantos sofrimentos para Jó, que é difícil você discernir o propósito de tudo isso. Quando a gente lê o final do livro de Jó, quando a gente ouve então Jó dizer, né, antes eu te conhecia, de ouvir falar, a gente passa então a entender o propósito. Mas dentro daquele processo,
sem saber o final da história, existe muita coisa que fica da nossa mente. E quando nós não estamos planejados propositalmente para fazer a vontade de Deus, nós muitas vezes somos pegos de surpresa. Nós passamos a viver sobre isso. Quando Jó começa a viver tudo aquilo e a gente olha o final da vida de Jó e a própria Bíblia dá testemunho de Jó, né? Quando fala da justiça, quando fala da aflição de Jó, quando fala da perseverança de Jó, fala até mesmo da paciência de Jó, né? Fala da paciência de Jó. Mas essa paciência de Jó, ela foi desenvolvida no meio de um turbilhão. Essa perseverança de Jó, ela foi provada no meio de situações das mais terríveis que podem afligir e podem tomar a vida de um homem. E não pensa, né? Quando a gente lê o livro, a gente entende os questionamentos. Jó chega a dizer para Deus: por que o Senhor me fez nascer? Jó, a Bíblia diz que amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele disse: olha, maldito seja o dia em que me concedeu a minha mãe. Interessante, irmão, que dentro do processo, às vezes nós não temos condição, capacidade de discernir a maneira que Deus faz essa coisa. Como eu falei, a vontade permissiva. Para a gente entender muitas vezes esse processo. Quando chega o resultado final, a gente diz: oh, glória a Deus. Por quê? Por que a gente diz glória a Deus? Porque é fato. Todas as coisas cooperam. É fato. Não importa a situação que você esteja vivendo hoje, coopera para o bem. Não importa a luta que você esteja enfrentando hoje, coopera para o bem. Quando chega ao final, quando chega ao resultado final, nós levantamos a glória a Deus, né? Maravilha, né? Valeu a pena suportar, valeu a pena perseverar, valeu a pena acreditar, valeu a pena, mas dentro do processo, muitas vezes, existe uma dificuldade muito grande. A nossa mente tem muita dificuldade, porque nós lutamos o tempo todo. Paulo, ele declara isso quando ele escreve aos Gálatas, dizendo: existe uma batalha da carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então nós somos o tempo todo, nós estamos o tempo todo em conflito. A nossa alma entra em conflito com o Espírito entra em conflito com a alma, e o corpo está sujeito, muitas vezes, muito mais à alma do que ao Espírito. O corpo está sujeito muito mais à alma do que ao Espírito. E por que o corpo está sujeito muito mais à alma do que ao Espírito? Porque ele foi o primeiro namorado da alma. Isso. O primeiro, o homem que nasceu em pecado, como Paulo diz, né? Todos pecaram. Todos nasceram em pecado, que é fruto do pecado. O primeiro namorado da alma foi o corpo. O corpo se acostumou a fazer o que a alma quer. O corpo se acostumou a realizar os desejos da alma. Então o corpo trabalha junto com a alma, e o espírito muitas vezes fica ali, querendo espaço, por isso que Paulo diz, né? Que pelo Espírito nós mortificamos as obras do corpo. Pelo Espírito nós conseguimos então fazer o corpo obedecer a Deus. Pelo Espírito nós deixamos de fazer aquilo que desagrada a Deus. Pelo Espírito nós encontramos força para dominar o nosso corpo e viver em obediência a Deus. Mas se nós não temos o Espírito trabalhando no nosso espírito, a alma vence todas as batalhas. A alma vence todas as batalhas. Então, quando nós
deparamos com situações adversas, a alma grita, a alma geme, a alma se apavora, a alma apela aos sentimentos, a alma superpotencializa os sentimentos, traz memórias. Por isso que quando Jeremias está vivendo aquela situação horrível lá na Babilônia, ele diz: eu quero, eu preciso, eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque a alma, ela vai trazer memórias que trazem desesperança. Ela olha uma situação adversa, ela já vai lembrar: essa situação já me fez sofrer, já me fez gemer, já me fez chorar, essa situação aí. E aí ela vai trazendo todo aquele peso, aquela pressão. Por isso que fala que é depressão, né? Ela vai fazendo toda aquela pressão sobre o corpo já vai se amuando, o corpo já vai querendo se entregar, o corpo já vai querendo encontrar um lugarzinho para se encostar, para dizer assim: ah, não tem jeito, ah. Mas a palavra de Deus diz: todas as coisas contribuem bem. Por isso o Espírito precisa estar ligado à divinidade. Por isso o Espírito tem que estar se alimentando da fonte. Por isso o Espírito tem que estar lá recebendo a seiva que vem do trono. Porque ele diz que a árvore que não está nele, o galho que não está nele, ele acontece o que com ele? O que Jesus falou? Ele seca. Seca. Como que nós vencemos as nossas batalhas espirituais? Como nós vencemos os desafios do nosso dia? Como nós vencemos o poder do pecado que se levanta contra nós, que quer dominar a nossa carne? Como que nós vencemos as angústias que querem dominar a nossa alma? Ligados na videira. Ligados na videira. Porque Deus está trabalhando por nós. Porque todas as coisas contribuem para o nosso bem. O nosso espírito, ele sabe disso, porque essa palavra foi revelada ao nosso espírito. A palavra de Deus ela é revelada ao nosso espírito. Mas a Bíblia diz, e eu volto a repetir: o espírito ele está em luta contra a carne. E o espírito que está em luta contra a carne vence facilmente a carne? Vence facilmente a carne? Não. Ele precisa de alimento. Por isso que eu falei, quando nós acordamos, nós precisamos ligar a nossa vida. Hoje, Deus, o Senhor me deu um corpo, e através desse corpo, através dessa vida, eu quero fazer a tua vontade. Diante de todas as situações que eu viver nesse dia, eu vou fazer, eu vou viver a tua vontade. O quanto fala, né, ele fala que, na minha tradução, diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu li que é propósito, alguns têm algumas traduções diferentes, mas na minha tradução diz que é um propósito. Por quê? Porque Deus é um Deus de propósitos, porque Deus tem objetivos, porque Deus tem planos. E quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus não nos criou para que nós vivamos conforme a música do Zé Pagodinho, deixa a vida me levar. Não é. Deus nos criou para que a gente viva com propósito, para que a gente tenha propósito, para que a gente tenha metas, para que
que a gente tenha objetivos. Quando Deus nos deu a sua imagem e semelhança, Deus nos deu capacidade de usar aqui, a mente, de planejar a nossa vida, de não viver de reações, mas viver por ações. O ser humano que vive por reações, ele vive de fracasso em fracasso. Quando você é pego de surpresa, como eu falei, quando você chega lá, não planejou o seu dia, levantou, deixa a vida me levar, hoje deu horário de trabalhar, chega lá e encontrou o pneu furado, você vai ter uma reação. Vai olhar, é capaz de você chutar o carro, é capaz de você brigar, esbavejar, falar o que não deve, entrar para dentro de casa de novo nervoso, chutar o gato, o cachorro, sai do meu caminho. Por quê? Porque as coisas não aconteceram como você pensou que ia acontecer, mas você não planejou a tua vida. Hoje, Deus, eu vivi, eu acordei, o Senhor me deu um corpo para que eu faça a tua vontade. E se eu estou aqui para fazer a tua vontade, isso aqui não é um obstáculo para mim. Isso aqui não vai me derrubar. Isso aqui não vai me fazer esmorecer. Isso aqui não vai me colocar em depressão. Isso aqui não vai me fazer dizer, ó vida, ó céu, ó azar. Isso aqui não vai me fazer olhar para os problemas e dizer, não, isso aqui, a minha vida é um desastre. Não, a minha vida foi criada para a glória de Deus. A tua vida foi criada para a glória de Deus. Você recebeu um corpo, conforme Jesus disse, para fazer a vontade de Deus. Então se programe para isso. Coloque isso como meta, coloque isso como objetivo, coloque isso como propósito. Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou fazer a tua vontade. Porque se eu estou na videira, os frutos vão? Os frutos vão? Que fruto vai aparecer? Que fruto vai aparecer? O fruto do Espírito é o amor, né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade. Se o fruto do Espírito é o amor e eu estou ligado no Espírito, se eu estou ligado em Deus, o que vai aparecer, o que vai fluir da minha vida? O amor, a alegria, a paz, a mansidão, o domínio próprio. Quando eu acordo e digo, Senhor, eu estou sintonizado no Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu não acordei mais um dia, não, hoje eu acordei, e eu acordei para fazer a tua vontade, eu acordei para a tua glória. Então eu acordei ligado na videira, e a videira vai me fazer produzir frutos naquele dia. Agora, quando eu acordo desconectado da videira, eu me torno um galho seco. O meu dia é seco, o meu dia é estéril, o meu dia é sem fruto, o meu dia é cheio de ó vida, ó céu, ó azar, o meu dia é cheio de questionamentos. Porque eu nasci, porque eu vim ao mundo, porque o Senhor me fez sofrer, porque essa luta, porque essa dificuldade, não importa, porque se a luta veio, se a dificuldade veio, é para a glória de Deus. Jesus disse para a irmã de Lázaro, essa enfermidade não é para a morte, não, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, a luta veio, é para a glória de Deus, sabe por quê? Porque através dessa luta, Deus vai se revelar. Deus vai mostrar. A Epístola aos Romanos, ela apresenta uma pessoa. E quem é a pessoa que Paulo apresenta através dos Romanos? Jesus Cristo. A Epístola aos Romanos, Paulo apresenta um poder. E qual é o poder que Paulo apresenta na Epístola aos Romanos? É o poder de Deus. Na Epístola aos Romanos, ele apresenta um propósito. Qual é o propósito de Deus na Epístola aos Romanos? Vocês leram?
propósito de Deus? Salvação. Na Epístola aos Romanos, Deus apresenta um plano para que a gente viva o poder, para que a gente viva o propósito. Ele diz o seguinte: o justo viverá pela fé. O plano é isso. O plano é viver todos os dias pela fé. E viver pela fé é viver de propósito. A fé não vem, a Bíblia diz, não vem por outra coisa senão pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem aleatoriamente, não, de repente vem uma situação, olha, me deu uma fé aqui, não. Ela vem quando eu de propósito estou sintonizado em Deus. Então a palavra de Deus é revelada a mim naquele momento e ela gera fé no meu coração e essa fé me faz vencer. A Bíblia diz: qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. É a nossa fé. A vitória que faz você vencer o mundo, a vitória que faz você vencer os problemas, é a tua fé. E a tua fé precisa ser alimentada, a tua fé precisa ser alimentada no lugar certo, para tirar os nutrientes, para tirar a força, para tirar o poder. É isso que Paulo revela na carta aos Romanos. Ele diz: o justo viverá pela fé. E a fé só vem por ouvir a palavra de Deus. A fé não nasce. A fé não nasce da alma. A fé não nasce da alma. Da alma nascem sentimentos, da alma nascem frustrações, complexos, traumas, coisas que nos aprisionam, que nos travam. Mas da palavra de Deus nasce liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade vem da comunhão com Deus. A verdadeira liberdade vem do propósito de viver a palavra. Então eu tenho colocado no meu coração uma meta. E essa meta eu quero, assim, compartilhar com vocês. Eu tenho acordado e aí, antes de eu colocar os meus pés no chão, eu coloquei esse propósito no meu coração. Antes de eu colocar os meus pés no chão, eu quero colocar o meu coração e a minha mente em Deus. Faça isso, meu irmão. Quando você acordar, antes de você colocar os teus pés no chão, coloque a tua mente e o teu coração em Deus. Passa lá um tempo, 1 minuto, 2 minutos. Talvez isso te traga prazer e você queira ficar 5 minutos ali, sintonizando a sua vida em Deus, dizendo: Deus, obrigado por me fazer despertar esse dia. Quero nesse dia viver a tua vontade. Me ensina a fazer a tua vontade. Abre os meus olhos para ver a tua vontade, para enxergar a tua vontade. Porque eu sei que o Senhor está trabalhando por mim. Porque eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem. Porque eu te amo, porque eu estou aqui neste mundo para fazer a tua vontade. Se nós não estamos nesse mundo para fazer a vontade de Deus, se nós não estamos nesse mundo para fazer a vontade de Deus, preste atenção nisso. Não existe neutralidade. Consequentemente, nós vamos estar nesse mundo fazendo a vontade de Deus, querendo ou não querendo. Eu não quero fazer a vontade do diabo, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas se eu não vivo intencionalmente para isso, se não coloquei essa intenção no meu coração, Deus nos deu isso aqui, essa massa que está dentro da cabeça aqui, ela serve para isso.
E é interessante que falam que ela é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir o quê? Pensamentos e intenções do coração. Pensamento. É o pensamento e a intenção do coração que tem que estar todos os dias no foco certo, com a lente certa. Pensamento. Quando nós acordamos pela manhã, é necessário. Tenho aprendido isso com Deus. É necessário. Essa sintonia, esse propósito, essa conexão, né? Porque parece que a gente vive às vezes desconectado. E quando a gente, como eu falei, quando a gente vive desconectado, a gente é pego de surpresa. E muitas vezes, irmãos, as coisas que acontecem, elas trazem muita angústia para o coração da gente. Por que elas trazem muita angústia para o coração da gente? Porque a gente não entende. A gente não consegue compreender ou discernir que aquilo é para o nosso bem. Né? É um propósito. É para o nosso bem. Deus jamais vai te fazer mal. Jamais. Diz a palavra de Deus. E nele não há treva nenhuma. Ele é bom. O salmista diz: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom nessa situação que estamos vivendo. É bondade de Deus. A situação que vocês estão vivendo. É bondade de Deus. A luta que você vive é bondade de Deus. Porque Deus está te dando oportunidade de desenvolver a sua fé, oportunidade de se ligar a Deus, porque Jesus disse assim, ó, sem Deus nada podemos fazer, nada, sem Deus nada podemos. Não tem nada que eu possa fazer sem Deus. Mas com Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus, eu posso passar por essa luta, eu posso passar por essa dificuldade, eu posso enfrentar um pneu furado, um cachorro mal criado, um vizinho inconveniente, um patrão, muitas vezes. Eu posso enfrentar situações das mais adversas, porque no mundo nós estamos sujeitos a aflições. Jesus falou, não adianta a gente se enganar. Quando diz todas as coisas contribuem, as pessoas pensam assim, não, então tudo vai ser favorável. Então tudo vai ser mil maravilhas, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, tudo contribui para o bem. Não, as adversidades também contribuem para o bem. Porque são através delas que eu posso manifestar Deus ao mundo. Nós não manifestamos Deus ao mundo com a nossa pregação. Nós manifestamos ao Deus ao mundo com o nosso fruto. Como nós lidamos com as situações, como nós lidamos com as adversidades, como nós lidamos, porque todo mundo diz a palavra de Deus e é uma grande verdade, todo mundo está sujeito à mesma coisa. O sol nasce sobre maus e bons, justos e injustos. A chuva cai sobre os maus e bons. A tempestade vem sobre o tolo e sobre o prudente. É
que não é uma maneira, Deus não nos chamou para nos blindar, para dizer assim, olha, você está blindado aqui, você não está sujeito a nada, não, você está sujeito, você está também vivendo as mesmas tempestades, as mesmas lutas, o mesmo sol, o mesmo cansaço, você está sujeito a tudo isso, mas a tua força não vem de você para vencer. Não é o teu braço que te conduz, é Deus quem te conduz. Não é a tua inteligência quem te faz ter sabedoria para vencer, para se desvencilhar dos problemas. Não, é Deus quem alimenta a tua inteligência e te dá direção sobre o que fazer em cada situação. Quando Jeremias olha para si mesmo, ele diz: maldito o homem que confia no homem, que faz do braço, que faz do braço a carne a sua força. E ele diz, essa pessoa que não se conecta em Deus, não se liga em Deus, ele é como, ele compara uma árvore lá, que eu nem sei que árvore é essa, ele fala que é a tamareira do deserto, que as folhas vivem murchas, que vive murcho, e a gente vê que isso é uma verdade. Quando a gente não se conecta em Deus, a gente vai sendo bombardeado com as notícias, com as situações, a gente vai murchando. Mas quando a gente, como ele diz, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o prosperar junto a ribeiro de águas, não receia quando vem a sequidão, o calor, mas ela dá frutos o tempo todo. É assim que a vida precisa ser a nossa vida. Por isso, que nós precisamos dessa. Ela não é automática. Porque muitas pessoas, e aí eu quero concluir dizendo isso, porque muitas vezes a gente se engana, é que assim, eu conhecia Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sei quem é Jesus, eu conheço o plano de salvação, eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados, eu sei que Jesus entregou o sangue dele, ele derramou, é Ele quem é o meu Salvador, a minha salvação não depende de mim, ela depende dele. Eu conheço todo o plano de Deus, eu aprendi, eu entendi. E aí a gente pensa muitas vezes que a nossa manutenção do dia a dia, ela vai ser automática. É automático, eu entreguei minha vida para Jesus, então agora é automático, não, irmão. É proposital. Não é automático, é você quem tem que ir lá e apertar o botãozinho, é você quem tem que ir lá e conectar a tomada, é você quem tem que ir lá e buscar energia, buscar a força de Deus, é você quem tem que ir lá e se ligar em Deus, se sintonizar em Deus, é você quem tem que ir lá e dobrar os teus joelhos, é você quem tem que ir lá e dizer: Deus, eu estou aqui e eu quero aqui aprender do Senhor. Não é automático. E muitos cristãos fracassam justamente nesse posicionamento de achar que as coisas são automáticas. Não. A vida do cristão ela tem que ter planejamento, propósito, intenção. Qual é a tua intenção? Qual tem sido a sua intenção? Quando você acorda, qual que é a sua intenção? Não, eu deixo o dia mesmo, deixo o dia passar. Afinal é mais um dia. É como Pedro diz, as pessoas dizem isso, todo dia a mesma coisa, o sol se levanta, o sol se põe. E desde que a gente ouve dizer que mundo é mundo, a gente ouve falar também, Jesus vai voltar. Pedro fala exatamente isso. As pessoas, elas entram numa rotina que elas dizem, é tudo igual, não tem nada de diferente. Salomão,
quando ele fica velho, não tem nada de novo debaixo do sol. Não tem nada de novo, é todo dia a mesma coisa, só celebrando as nossas coisas, tem a chuva, tem o sol, tem a primavera, tem. Não é assim, não, irmão. Cada dia Deus tem um propósito novo para você viver. Cada dia Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, os nossos dias. A Bíblia diz que todos eles foram contados. Quando Deus chama Jeremias, ele diz: olha, eu vou pôr as minhas palavras na tua boca. Por quê? Porque Deus tinha um propósito através da vida dele. E muitas vezes nós, irmãos, vivemos sempre propósito. Eu quero desafiar você a buscar um propósito. Deus, o que eu quero? O que o Senhor quer de mim? Você não levantou a sua mão e disse que você quer fazer a vontade de Deus? Então você precisa descobrir, porque cada dia Deus tem uma vontade, algo para você fazer. Não pense que um dia é igual ao outro. Eu levantei, eu briguei com meu marido, né? Mandei ele lavar a louça. Não pense que cada dia que a nossa vida, nós fomos colocados aqui nesse mundo para isso, né? Para deixar o tempo passar, as lutas chegar. Não, nós temos Deus que tem um propósito para nós. Deus tem um propósito. E a alegria, a satisfação que nós precisa ser: eu vou viver esse propósito. A alegria do meu coração precisa ser: olha, eu vou viver o propósito de Deus. Eu não sei qual é, mas eu vou buscar descobrir. Vou buscar entender. Uma coisa eu vou fazer. Eu vou todos os dias me levantar e dizer: Senhor, eu quero fazer que essa palavra ela traga reflexão para você. Porque se Deus está te chamando, é porque Ele tem um propósito. Quando Paulo diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. E Deus está te chamando. Pode ter certeza disso, Deus está te chamando. Assim como Deus está me chamando. Chamando para o propósito. Chamando para o propósito. Vamos orar, irmãos? Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra. Eu quero colocar minha vida diante do Senhor e a vida da tua igreja, dos teus filhos, dos meus irmãos que estão nessa noite, Senhor, que vieram aqui, Deus, com o desejo de cultuar o Senhor, vieram aqui com o desejo de buscar a tua face, de apresentar-se diante do Senhor. Deus, este é o primeiro dia da semana, o dia que nós separamos, Deus, tempo para fazer o culto. Nós separamos um tempo para cantar cânticos, nós separamos um tempo para nos reunirmos, Senhor, reunirmos na tua presença e fazer deste tempo, Senhor, um tempo em que nós buscamos essa conexão, essa sintonia, que não é somente neste momento, mas é o dia que nós separamos, é o tempo que nós separamos. Senhor, e assim como eu sei, é importante para o Senhor ver a tua igreja reunida, é importante para nós também, Senhor, nesta reunião, vermos o Senhor se manifestar no nosso meio, Senhor. É importante para nós, meu Deus, ver, ouvir a voz do Senhor em nossos corações, ecoando em nossos corações, falando, Senhor, profundamente, nos tirando, Senhor, da nossa rotina e nos desafiando, Senhor, a ter atitudes diferentes,
a agir de maneira diferente, a não ouvir a tua palavra, Senhor, como aquele que está desatento. Deus, não correr, meu Pai, como aquele que não tem mensagem, como aquele jovem, Pai, que a tua palavra declara, Ahimaas, que saía correndo, meu Deus, e correu muito mais do que os outros, mas quando chegou diante de Davi, não tinha uma mensagem, não tinha nada para dizer, meu Deus, não tinha uma notícia, não sabia nem o que ele estava fazendo ali. E muitas vezes nós estamos correndo, sem saber, meu Deus, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor preparou para nós, qual é o desejo do Senhor para a nossa vida e para o nosso coração. Senhor, nós queremos ter uma mensagem no lábio, a palavra no coração, a mente sintonizada, a mente ligada, focada, meu Deus, juntos, Pai, unidos à videira, unidos ao Senhor, a árvore que pode fazer produzir frutos em nossa vida, Pai. Não vivendo, meu Deus, uma vida aleatória, uma vida de seja como Deus quiser, não, mas uma vida, Senhor, que tenha no coração o desejo, o anseio, a vontade de fazer a tua vontade, Senhor. Meu Pai querido, desperta em nós, desperta em mim, Pai, primeiramente em mim e em cada um dos meus irmãos, este desejo, Senhor, de ao despertar a cada dia, buscar, Senhor, ligar a nossa vida à videira, ligar a nossa vida ao Deus que tudo pode, antes mesmo de colocar os nossos pés na terra, colocar a nossa mente, o nosso coração no céu, colocar a nossa mente, o nosso coração no Senhor, Pai. Oh Deus amado, desperta em nós este desafio de não viver no Senhor da mesma maneira e esperarmos resultados diferentes, mas de termos, Senhor, atitudes, Pai, que demonstram a fé, atitudes, Senhor, que rompem, Senhor, com aquilo que é natural, para viver o sobrenatural, atitudes de pessoas que creem, meu Pai, que acreditam, Deus, no Deus que tudo pode, no Deus que tem todo o poder, no Deus que está, Senhor, acima de todas as coisas, e que está no governo do seu trono, governando a terra e o mundo, e tem um propósito para mim e para nós como igreja, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, desperta-nos, ó Deus, desperta o teu povo, desperta os teus filhos, dai-nos, Senhor, ó Deus, vontade e desejo, Senhor, de obedecer aos teus desafios, de vencer a nossa carne, de vencer essa natureza, esta alma acostumada com este mundo, e de viver, meu Deus, na dimensão do Espírito, porque a dimensão do Espírito é muito melhor. A dimensão do Espírito, ela rompe com aquilo que é natural, e ela age, ela vive, e ela desfruta daquilo que é sobrenatural. Meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha trabalhar em nós, venha trabalhar na igreja, em cada um de nós, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, cumprir o teu propósito, cumprir o teu chamado, cumprir o teu querer, Senhor. Que esse culto, Pai, esta palavra, ela ecoe no coração dos teus filhos, e que haja, Senhor, frutos de um posicionamento e testemunhos, ó Deus, de grandes vitórias, de grandes, meu Deus, conquistas, de grandes realizações, de frutos, meu Pai, gerados, ó Deus, em nossa vida por este posicionamento. Eu te peço, Senhor, e eu te agradeço, porque creio, Senhor, na tua palavra, creio no Deus que tudo pode, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu me lembrei aqui de uma situação, eu falei de palavras e posicionamentos que geram testemunhos. Às vezes, irmãos, a gente vai à igreja, a gente ouve uma palavra, e no momento da gente colocar aquilo em prática, muitas vezes a gente se esquece.
Me lembrei uma vez que Deus me usou para falar algo que mudou, trouxe grandes resultados na nossa vida. Me lembro que eu estava pregando e Deus falou no meu coração para que eu ministrasse a igreja. E quem ouviu aquela palavra e começou a colocar em prática foi a minha esposa. Deus colocou no meu coração: pega a palavra de Deus, escreve, põe na geladeira, começa a proclamar, começa a declarar a palavra, começa a declarar aquilo que você crê. E a minha esposa, ela entendeu que aquela voz não era a voz do marido dela, aquela voz era a voz de Deus. E ela deu atenção àquilo e ela começou a fazer, ela começou a praticar. Ela foi desafiada, ela disse: eu vou entrar nesse desafio. E ela começou a escrever os versículos e colocava na geladeira. E eu acordava, estava rápido, olhando para a geladeira e falando e repetindo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que isso é loucura para o mundo. É loucura para o mundo, mas para Deus é sabedoria. Sabedoria é quando a gente ouve uma palavra de Deus e a gente diz: eu vou praticar, eu vou atender, eu vou atentar, eu vou fazer assim. Porque quando eu digo eu vou fazer assim, eu estou mostrando fé. Aquele homem que era leproso foi desafiado pelo profeta e disse: mergulha nesse rio 7 vezes. Oh, aleluia. E ele disse assim: eu não imaginava que fosse isso que Deus ia querer de mim. Ficou revoltado. E aí foi alguém me aconselhou e disse: mas se te pedisse alguma coisa difícil, você não ia fazer? Isso não é fácil de fazer? E ele aceitou o desafio. A Bíblia diz que ele mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ele mergulhou a 7ª vez, a Bíblia diz: a carne dele estava limpa. Estava limpa. Aceite o desafio que Deus está propondo para você. Coloque um propósito na tua vida. Diga: todos os dias eu vou viver para a glória de Deus. E você vai ver frutos. E você vai ver bênçãos. E você vai ver Deus agir. E você vai entender todas as coisas contribuem por ele. Porque Deus está trabalhando. Deus é por mim. Ele não é contra mim, ele é por mim. Então essa situação não é para Deus, para me derrotar, para me deprimir, para me angustiar, não, é para me dar combustível, aumentar minha fé, ver o poder de Deus se manifestar na minha vida. É assim que o cristão age, é assim que o cristão vive. O cristão vive de desafio, o cristão não vive a vida como o mundo vive. O cristão vive de desafio. E quando ele aceita o desafio, ele vê Deus agir na vida. Não tem ninguém que Deus agiu parado. Uns tiveram que se enfrentar a multidão e tocar. Outros tiveram que gritar muito alto e foram ameaçados, calor, não, e continuar gritando. Não teve ninguém que Deus agiu enquanto ele estava ali parado. Nesse momento em que ele agiu, ele deu um passo na direção de Deus. Deus veio e fez aquilo que era sobrenatural. Amém. Tem hora que tem que gritar, tem hora que tem que enfrentar a multidão, tem hora que tem que ouvir e dizer assim: mas isso é tão simples, é simples, mas a obediência traz fruto. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a tua vida. Vamos ficar em pé? Quero te dar uma oportunidade, mais uma oportunidade desse culto, de você adorar a Deus. Se você tem nesse momento uma oferta para apresentar ao Senhor, é uma oferta para adorar ao Senhor. Amém? Tenha o envelope aí nas cadeiras. Caso você tenha nesta noite uma oferta para apresentar ao Senhor, coloca dentro do envelope.
depois nós vamos colocar aqui na cestinha. Amém? Deixa eu orar por você, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te bendigo pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite ouvindo a palavra do Senhor, que estão aqui nesta noite cultuando e adorando ao Senhor, e que neste momento, Senhor, estão apresentando ao Senhor suas vidas, sua oferta, sua contribuição para a obra, para a casa do mundo. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, venha honrar a fé desta pessoa, fazendo cada dia mais prosperar a sua vida e multiplicando sobre a vida dele, meu Deus, a prosperidade, a verdadeira prosperidade, que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com uma vida próspera, tem a ver com uma vida que está, Senhor, sendo cuidada e provida pelo Senhor, Pai. A tua provisão e o teu cuidado são melhores do que todas as riquezas deste mundo, e é debaixo da tua provisão e do teu cuidado que nós queremos viver todos os dias. Então eu te peço agora, Pai, sobre a vida dos teus